Era meia-noite e 17 minutos. 17 de novembro de 2025. Terminal Internacional do Aeroporto de Guarulhos. Um homem de 41 anos caminhava em direção ao saguão de embarque. Ele não estava num voo comercial. Não havia fila. Não havia controle de passageiros de economia, nem de executiva. Havia um jato, um Falcon 7X, um dos aviões executivos mais sofisticados que existem, capaz de cruzar o Atlântico sem escala, com um alcance de 12 mil quilômetros. Esse jato estava registrado em nome de uma holding chamada Viking Participações, e o destino naquela noite era Malta. Malta, uma ilha no Mediterrâneo com população de 500 mil de pessoas e um tratado de extradição com o Brasil considerado limitado por especialistas em direito internacional. O homem que caminhava em direção a esse avião tinha metaforicamente 40 bilhões de reais no bolso, não dele, de 800 mil pessoas espalhadas pelo Brasil. Ele não chegou a embarcar. Agentes da Polícia Federal o interceptaram naquele mesmo saguão, sob aquelas luzes de aeroporto, e o detiveram. Naquele momento, no silêncio da madrugada, enquanto o país dormia, encerrava-se a fase mais longa da maior fraude financeira da história do Brasil. O nome desse homem é Daniel Vorcaro. O banco que ele criou se chamava Banco Master. E o que aconteceu nos 5 anos anteriores àquela noite vai mudar a forma como o Brasil entende regulação financeira, captura política e o significado de segurança no investimento. Porque esta não é apenas a história de um banqueiro preso num aeroporto, é a história de como ele chegou até lá e de quem o ajudou no caminho. Daniel Bueno Vorcaro nasceu em 6 de outubro de 1983 em Belo Horizonte. A narrativa que ele gostava de contar sobre si mesmo era de classe média. Avós maternos funcionários públicos, avô paterno protético. Uma história de esforço e mérito, do tipo que combina bem com o perfil de empreendedor bem-sucedido que ele construiu ao longo dos anos. Mas alguns detalhes dessa história pedem uma leitura mais cuidadosa. Vorcaro estudou na Fundação Torino, um dos colégios mais caros e seletos de Belo Horizonte. Fez economia no IBMEC, uma faculdade de elite com anuidade elevada e reputação sólida no mercado financeiro. E seu pai, Henrique Vorcaro, não era exatamente um homem de recursos modestos. Ele fundou e comanda a Puea Multipar, uma das maiores holdings imobiliárias de Minas Gerais. A história de Vorcaro não é uma história de pobreza superada. É uma história de alguém que nasceu com acesso e que construiu ambições muito maiores do que o patamar onde começou. Nos seus 20 e poucos anos, ele circulava pelo mundo das finanças com uma facilidade que vinha tanto da formação técnica quanto das relações que herdou e cultivou. Entendia de crédito, entendia de mercado de capitais. E, como ficaria evidente anos depois, tinha uma habilidade particular para a engenharia financeira, para construir estruturas complexas que pareciam legítimas na superfície e escondiam outra realidade nas camadas de baixo. Em 2018, ele identificou uma oportunidade. O Banco Máxima, uma instituição financeira de médio porte controlada por Saul Sabah, estava disponível para venda. Era um banco pequeno, discreto, sem grande expressão no mercado nacional, sem a vigilância que os grandes bancos recebem, sem o escrutínio que atinge as instituições mais visíveis. Exatamente o tipo de estrutura que alguém com planos ambiciosos precisaria. A negociação foi concluída. Em 2019, o Banco Central do Brasil aprovou a transferência de controle. Daniel Vorcaro assumia um banco com patrimônio líquido de 200 milhões de reais e carteira de crédito de 1 bilhão e 400 milhões de reais. 2 anos depois, em 2021, o Banco Máxima ganhou um novo nome, Banco Master. E então, algo que desafia qualquer lógica conservadora do mercado financeiro, começou a acontecer. Em 4 anos, de 2019 a 2023, o patrimônio líquido do banco saltou de 200 milhões para 4 bilhões e 700 milhões de reais. A carteira de crédito explodiu de 1 bilhão e 400 milhões para 40 bilhões. Para dar escala a esses números, o patrimônio cresceu 23 vezes, a carteira de crédito cresceu 28 vezes, em 4 anos. Bancos tradicionais levam décadas para construir algo dessa magnitude. O Nubank, um fenômeno de crescimento que redefiniu o setor financeiro brasileiro, com bilhões de dólares em investimento, engenharia de produto de ponta e décadas de escala. Levou 11 anos para atingir patamares semelhantes em ativos. O Banco Master fez isso em 4. E ninguém, nem a imprensa especializada, nem o mercado, nem os órgãos reguladores, fez a pergunta óbvia em voz alta, com urgência suficiente. Como? A resposta estava numa estratégia tão simples que, em retrospecto, é quase impossível acreditar que funcionou tanto tempo. O Banco Master oferecia CDBs, certificados de depósito bancário, pagando 120, 130, até 140% do CDI. Para quem não é familiarizado com o mercado financeiro,
Vou explicar o que esses números significam na prática. O CDI é o índice de referência para a maioria dos investimentos de renda fixa no Brasil. Quando um banco grande, Itaú, Bradesco, Santander, oferece um CDB, ele paga em torno de 80% a 90% do CDI. Às vezes menos, dependendo da liquidez e do prazo. Quando um banco pequeno oferece 140% do CDI, há duas interpretações possíveis. A primeira, esse banco encontrou uma fonte de retorno que os grandes bancos desconhecem. Que ele tem acesso a negócios tão rentáveis que consegue pagar mais ao investidor e ainda assim lucrar. Isso é extraordinário. O tipo de coisa que acontece de verdade, mas raramente e por pouco tempo. A segunda interpretação, esse banco está pagando hoje com o dinheiro de amanhã. Está usando novos depósitos para honrar os rendimentos dos depósitos antigos. Esse modelo tem um nome técnico, chama-se pirâmide. Mas havia um elemento que tornava a oferta do Master muito mais palatável para o investidor comum, para o assessor de investimentos, para a distribuidora que precisava de produto para vender, o FGC. O Fundo Garantidor de Créditos é uma entidade privada, mantida pelos próprios bancos do Sistema Financeiro Nacional, que garante os depósitos de pessoas físicas e jurídicas em caso de liquidação de uma instituição financeira. Desde 2023, o limite de cobertura é de R$ 250 mil por CPF por instituição. O Banco Master transformou essa garantia em argumento comercial. Em plataformas digitais, em corretoras, em reuniões de assessores com clientes pelo Brasil inteiro, a frase era: CDB do Banco Master, 130% do CDI, garantido pelo FGC até R$ 250 mil. Era uma frase formalmente verdadeira, e era devastadoramente enganosa. Porque o que os investidores não sabiam, e o que muitos assessores genuinamente não percebiam, é que o FGC foi criado para cobrir eventualidades raras em bancos, que operam dentro da lei, dentro de modelos sustentáveis, dentro dos parâmetros regulatórios. Ele não foi desenhado para absorver o colapso estrutural de uma instituição que captou 40 bilhões de reais com um modelo de negócio que a investigação criminal descreveria como fraudulento. O FGC foi o escudo. E Vorcaro soube usar esse escudo melhor do que qualquer outro banqueiro da história recente do Brasil. 800 mil pessoas físicas investiram no Master. E quando tudo desmoronou, a conta do FGC chegaria a 51 bilhões e 800 milhões de reais. O maior resgate de depositantes da história do país. Mas de onde vinha o dinheiro para pagar os juros de 140% do CDI? E para onde ia o capital captado de 40 bilhões de reais? É aqui que o esquema do Banco Master se torna ao mesmo tempo tecnicamente sofisticado e moralmente devastador. Para entender o mecanismo, você precisa conhecer um ativo chamado precatório. Precatório é uma dívida que o poder público, governo federal, estadual ou municipal, reconhece dever a um credor em razão de decisão judicial transitada em julgado. Isso significa que alguém processou o Estado, ganhou na justiça e o Estado reconhece que deve pagar. É dinheiro certo, mas o prazo para receber pode levar anos, às vezes décadas, porque a Constituição brasileira prevê uma fila orçamentária de pagamentos. Existe um mercado legítimo de compra e venda de precatórios. Um credor que tem direito a receber R$ 1 milhão do governo, mas não quer esperar 10 anos na fila, pode vender esse direito para um investidor. O investidor paga menos do que o valor nominal, digamos, 500 mil, mas tem a segurança de receber do Estado com correção monetária. É um negócio com risco real, mas reconhecido e praticado. O problema começa quando o valor de compra e o valor registrado no balanço são completamente diferentes. O exemplo mais documentado é o do Grupo João Santos, um conglomerado pernambucano. O grupo tinha um precatório cujo valor de face era de aproximadamente R$ 1 bilhão. Era esse o montante que o Estado devia ao credor original. O Master negociou a compra desse precatório por R$ 180 milhões, um desconto brutal de mais de 80%. Num mercado de precatórios normal, isso pode representar uma negociação agressiva, mas não necessariamente irregular. O comprador assume o risco do prazo. O vendedor recebe menos, mas recebe agora. O problema não está na compra. O problema está no que aconteceu depois. Em vez de registrar o ativo por R$ 180 milhões, o valor efetivamente pago, o custo real da aquisição, o Banco Master registrou esse precatório no seu balanço por R$ 1 bilhão. De uma única operação, criou-se 820 milhões de reais, no papel, no balanço contábil, como se representassem riqueza real, ativo real, valor economicamente sustentável. E esse dinheiro criado no papel era o que sustentava o crescimento vertiginoso do banco nos relatórios, nas auditorias, nas análises que o mercado fazia. Mas a pergunta que um contador faria imediatamente é: como você registra um ativo por um valor diferente do que pagou? Existe regulação para isso.
Existem normas contábeis, existem auditores. É aí que entram os 6 fundos: Amazonita, Luna, Noruega, Atenas, Dublin, Horizon. 6 fundos de investimento, nomes de lugares distantes e exóticos, estruturas financeiras próximas demais de Daniel Vorcaro. Esses fundos foram o coração da engrenagem. E entender como funcionavam é entender a sofisticação do esquema. O mecanismo funcionava em etapas. O precatório era adquirido pelo banco por 180 milhões. Em seguida, era transferido para um dos fundos, digamos, o Fundo Amazonita. Dentro do fundo, misturado com outros ativos, o precatório passava por uma reavaliação. O critério dessa reavaliação não era o custo de aquisição, nem o valor de mercado conservador. Era uma estimativa do que o ativo valeria se o Estado pagasse integralmente, com correção. O fundo então transferia o ativo para outro fundo, o Fundo Noruega, por exemplo, que reafirmava o novo valor, e depois o ativo retornava ao balanço do banco, agora com um valor validado por transações entre fundos distintos. Era uma lavagem, não de dinheiro sujo para limpo, mas de ativo sem valor real para ativo com valor declarado. Uma lavagem de valor. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, identificou nos seus documentos que nos fundos Amazonita e Horizon, o próprio Banco Master era o cotista majoritário. Isso significa que o banco criava o fundo, mandava o ativo para dentro do fundo, inflava o valor do ativo por dentro do fundo e depois trazia o ativo de volta ao balanço com o valor inflado. A mesma mão que mandava era a mesma mão que recebia. Os demais fundos, Luna, Noruega, Atenas, Dublin, recebiam ativos que depois eram transferidos para o Master ou para outros fundos ligados ao banco. A cadeia era suficientemente complexa para dificultar o rastreamento, mas o resultado era sempre o mesmo. Ativos entravam com um valor, saíam com outro, muito maior, e o banco registrava a diferença como riqueza. Isso foi feito com precatórios, com certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, com certificados de recebíveis do agronegócio, os CIAs, com terrenos, com créditos de empresas de fachada, e os auditores aprovaram tudo isso. As demonstrações financeiras do Banco Master foram auditadas por empresas especializadas, contratadas pelo próprio banco, como é praxe no mercado. Essas empresas tinham acesso aos documentos de cada operação. Os precatórios existiam como instrumentos jurídicos. Os fundos existiam como entidades legais registradas. Os contratos de compra e venda existiam com todas as assinaturas. O que não existia era a correspondência entre os valores registrados e a realidade econômica por trás de cada ativo. Isso, no entendimento das investigações em curso, configura fraude contábil, gestão temerária de instituição financeira e crime contra o sistema financeiro nacional. A pergunta que o mercado ainda não respondeu adequadamente é: os auditores não viram porque não conseguiram ou porque não quiseram ver? Enquanto o esquema funcionava, Daniel Vorcaro vivia como alguém que havia construído algo sólido, duradouro e genuíno. Em 2023, enquanto investigações sigilosas já tramitavam nos departamentos do Banco Central, ele organizou uma festa de debutante para a filha em Nova Lima, Minas Gerais. Uma festa que atraiu atenção justamente pela escala. Convidados hospedados em hotéis às custas do anfitrião, artistas internacionais contratados. Uma produção que custou dezenas de milhões de reais. Naquele mesmo período, ele registrava em nome da Viking Participações um jato particular, Falcon 7X, um dos aviões executivos mais avançados em operação no mundo, alcance de 12 mil quilômetros, interior configurado para viagens de longa duração. O tipo de ativo que existe não para ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, mas para cruzar oceanos. Havia também uma propriedade em Trancoso, na Bahia, avaliada em 280 milhões de reais. Uma das regiões mais valorizadas e exclusivas do Brasil, onde o acesso já é um marcador de posição social. E havia participações em empresas de saúde, no varejo de moda com a Veste S.A. Estilo, e em um clube de futebol, o Atlético Mineiro, em sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol. O Galo, o time que Vorcaro torcia desde criança na capital mineira. Cada um desses ativos era financiado, direta ou indiretamente, com dinheiro captado de 800 mil famílias, que pensavam estar investindo com segurança num CDB, garantido pelo FGC. Mas o rastro do dinheiro do Banco Master vai além do estilo de vida de Vorcaro. As investigações identificaram que parte dos recursos ligados ao esquema de precatórios foi enviada para o exterior. Um precatório de uma usina foi vendido ao Master num esquema de fraude, e parte do dinheiro desta operação terminou fora do Brasil. Por quais caminhos, para quais contas, em quais jurisdições, isso ainda está sendo rastreado pela Polícia Federal, pela CVM e pelo Banco Central. Mas o rastro mais perturbador não é o financeiro, é o político.
Mensagens interceptadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS, obtidas de grampos telefônicos realizados entre 2024 e agosto de 2025, revelaram algo que coloca toda a da história em outra dimensão. Vorcaro tinha uma rede. Não era a rede informal de qualquer executivo bem-sucedido. Almoços com políticos, doações de campanha, presença em eventos do setor. Era uma rede construída com intenção, cultivada com recursos e ativada quando necessário. Em agosto de 2024, o senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, apresentou no Congresso uma proposta para expandir a cobertura do FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF por instituição. Nas mensagens interceptadas, Vorcaro comemorou a proposta. Chamou o senador de um dos meus grandes amigos para a vida. Pense no que essa proposta representaria na prática. Se tivesse sido aprovada antes da liquidação do Master, quando o banco quebrasse, o FGC precisaria cobrir até R$ 1 milhão por investidor, 4 vezes mais do que o limite atual. Investidores que tinham entre 250 mil e R$ 1 milhão no banco não perderiam nada. A socialização do prejuízo seria quase total. O FGC existe para proteger o pequeno poupador. A proposta do senador, descrita por Vorcaro como grande amigo para a vida, o transformaria em proteção para os médios e grandes investidores do Master. Mas o episódio mais perturbador de toda a história do Banco Master não envolve Vorcaro, não envolve um senador, não envolve um ex-presidente de banco público. Envolve o Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2025, quando a crise do Master já era conhecida nos bastidores do Sistema Financeiro Nacional, o BRB, Banco de Brasília, instituição pública controlada pelo governo do Distrito Federal, formalizou junto ao Banco Central uma proposta de fusão com o Banco Master. A operação foi recebida e analisada pela diretoria colegiada do Banco Central. A análise técnica identificou inconsistências relevantes e graves no balanço da instituição controlada por Vorcaro. A auditoria do próprio BRB, realizada previamente à proposta, também havia apontado problemas contábeis no Master, inconsistências que os auditores do banco haviam, aparentemente, aprovado nos anos anteriores sem sinalizar. Com base nessa análise, naquele mesmo dia em que recebeu o ofício do BRB, a diretoria colegiada do Banco Central votou de forma unânime para barrar a fusão. Unânime. Todos os diretores. Mas o que aconteceu nos bastidores durante esse período de análise é o que transforma essa história de fraude financeira numa crise institucional de outra ordem. Em dezembro de 2025, veio a público que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, teria feito contatos reiterados com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, buscando informações sobre o andamento do processo de análise da fusão entre Master e BRB. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, entrando em contato com o presidente do Banco Central, sobre um processo administrativo de análise de fusão bancária que estava em curso sigiloso no BC. Por que um ministro do STF estaria interessado nessa operação específica? Qual seria a razão legítima para esses contatos? Quem ele representava nessa conversa? Essas perguntas ainda não têm resposta pública confirmada, mas elas estão no centro de uma das maiores crises institucionais que o país enfrenta. Porque se a fusão tivesse sido aprovada, o resultado seria inequívoco. O BRB, um banco público, absorveria uma instituição privada tecnicamente falida. O rombo de 40 bilhões de reais, em vez de ser coberto pelo FGC, um fundo privado, mantido pelos bancos, seria assumido por uma instituição pública controlada por governo. Em última instância, pelos contribuintes do Distrito Federal, pelos contribuintes brasileiros. Havia gente muito poderosa, em posições muito altas das instituições mais importantes do país, que queria que essa fusão acontecesse. O Banco Central disse não. A sequência de eventos que levou à liquidação do Banco Master comprimiu-se em semanas. Quando o BC vetou a fusão com o BRB, em setembro de 2025, o Banco Master ficou sem o principal mecanismo que havia identificado para escapar do colapso. A alternativa apresentada foi uma venda para a Fictor Holding Financeira, em parceria com um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos. O acordo foi anunciado em novembro de 2025 e nunca se concretizou. Na madrugada do dia 17 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. A medida suspende as operações do banco, congela os ativos e coloca a instituição sob administração especial para liquidar o que existir de patrimônio e pagar os credores na ordem prevista pela lei. Horas depois daquela decretação, Daniel Vorcaro estava no aeroporto de Guarulhos. O Falcon 7X estava pronto. O destino era Malta. A Polícia Federal estava esperando. Sua detenção durou 11 dias. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou sua soltura em 28 de novembro de 2025.
com tornozeleira eletrônica e proibição de realizar operações financeiras. A decisão judicial considerou que não havia risco de fuga, apesar da tentativa documentada de embarcar para um país com extradição limitada horas antes da liquidação do banco. A liberdade provisória durou pouco. Em 4 de março de 2026, Porcaro foi preso novamente pela Polícia Federal, com novos indiciamentos e evidências reunidas ao longo dos meses de investigação, que se seguiram à liquidação. Mas a operação que mudaria definitivamente o rumo do caso aconteceria 6 semanas depois. No dia 16 de abril de 2026, 11 dias antes desta narração, a Polícia Federal deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero. O alvo principal não era Porcaro desta vez. Era Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, ex-presidente do BRB. O homem que do outro lado da mesa havia negociado a compra do Master pelo Banco Público, mesmo com pareceres técnicos e jurídicos internos contrários à operação. O que as investigações revelaram é que Paulo Henrique Costa não apenas ignorou os pareceres que recomendavam não fazer a fusão. Ele teria, segundo a investigação, recebido em contrapartida benefícios diretos de Daniel Porcaro, 6 imóveis avaliados em 146 milhões e 500 mil reais, 146 milhões, em imóveis, como pagamento para viabilizar uma operação que transferiria 40 bilhões de reais de prejuízo de um banco privado falido para uma instituição pública. Paulo Henrique Costa foi preso em 16 de abril. Junto com ele, foi preso o advogado Daniel Lopes Monteiro, identificado pelas investigações como peça na engrenagem de formalização dos supostos subornos. Em 22 de abril de 2026, o Supremo Tribunal Federal julgou a legalidade das prisões preventivas. Em 24 de abril, o STF formou maioria, ministros de diferentes espectros ideológicos votando juntos, para manter Paulo Henrique Costa preso. A Operação Compliance Zero ainda não terminou. Os investigadores estão em campo. Fontes da investigação indicam que há negociações de delações premiadas em curso. Uma corrida para falar primeiro, para obter os melhores acordos, antes que os colegas revelem o que sabem. O esquema do Banco Master tinha muitos participantes, e cada um deles agora está calculando o que é mais vantajoso, guardar segredo ou falar. O que o caso do Banco Master revela sobre o Brasil vai muito além da criminalidade individual de seus protagonistas. Porque criminalidade no sistema financeiro não é exclusividade do Brasil. Fraudes bancárias existem em todos os países do mundo, nas economias mais desenvolvidas e mais reguladas do planeta. O BCCI nos anos 80, o Lehman Brothers em 2008, o Wirecard na Alemanha em 2020. Fraudes financeiras são uma constante da história econômica. O que diferencia o caso do Banco Master não é a fraude em si, é a profundidade e a abrangência da captura institucional que a permitiu existir por tanto tempo. Vamos passar por cada nível dessa falha. O Banco Central do Brasil aprovou a transferência de controle do Banco Máxima para Daniel Porcaro em 2019. Nos anos seguintes, o banco cresceu de 200 milhões para 40 bilhões de reais em ativos, um crescimento de 20 vezes em 4 anos, sem que isso disparasse um alerta de intervenção preventiva suficientemente rápido. O BC iniciou investigação sigilosa, mas a decretação de liquidação veio em novembro de 2025, quando o rombo já era de proporções históricas. As taxas absurdas, 130%, 140% do CDI, eram, para qualquer especialista com acesso às condições de mercado, um sinal vermelho imediato. Ou o banco tinha uma fonte de retorno extraordinária que ninguém conseguia identificar, ou ele estava numa espiral insustentável. Essas são as únicas duas opções. E a primeira é improvável o suficiente para demandar investigação imediata. Os auditores externos assinaram os balanços anuais do Master por anos seguidos. Documentos que registravam ativos por valores muito acima do custo de aquisição, sustentados por transações entre fundos interligados, sem aparente resistência ou ressalva formal suficiente para alertar o mercado e o regulador. As distribuidoras e corretoras venderam o produto a 800 mil clientes sem alertas adequados sobre o risco real do modelo de negócio da instituição emissora. Muitas delas recebiam comissões generosas para distribuir os CDBs do Master, o que cria um conflito de interesse evidente. Um senador da República apresentou uma proposta que beneficiaria diretamente os investidores de uma instituição financeira específica, enquanto o dono dessa instituição o chamava de grande amigo para a vida, em mensagens privadas. E um ministro do Supremo Tribunal Federal buscou informações privilegiadas sobre um processo administrativo sigiloso que poderia determinar o destino de um banco em colapso. Cada uma dessas falhas, tomada isoladamente, pode ter explicação. Pode ser incompetência em vez de conivência. Pode ser negligência em vez de cumplicidade. Pode ser limite técnico em vez de captura deliberada. Juntas, todas acontecendo ao mesmo tempo, ao longo de anos,
envolvendo instituições que deveriam funcionar como freios independentes, elas formam um retrato que o Brasil precisa olhar com honestidade. E há ainda uma dimensão do problema que raramente é discutida com a profundidade que merece: o risco moral do FGC. O Fundo Garantidor de Créditos foi desenhado para proteger o pequeno poupador. Para garantir que quem tem até R$ 250 mil num banco não perca tudo se a instituição for liquidada. É um mecanismo de confiança no sistema, e sem ele, qualquer banco pequeno seria visto como risco inaceitável pelo público geral. O que o Banco Master fez foi transformar esse mecanismo de confiança em ferramenta de captação. Garantido pelo FGC, passou a ser argumento de venda para um produto que pagava taxas impossíveis. O FGC virou o elemento que removia a percepção de risco do investidor, permitindo ao banco captar muito mais do que captaria se as pessoas avaliassem a saúde real da instituição. E agora, o FGC precisa pagar uma conta de 51 bilhões e 800 milhões de reais que não tem em caixa. Como isso vai funcionar? O FGC vai aumentar as contribuições que os bancos pagam periodicamente. Os bancos, por sua vez, vão repassar esse custo para os clientes em forma de spreads maiores, tarifas mais altas, rentabilidade menor nas aplicações. Cada brasileiro que tem conta em banco vai pagar uma fração dessa conta. A maioria nunca vai saber por quê. O Banco Master vai custar caro a gente que nunca investiu nele, que nunca ouviu o nome de Daniel Worcaro, que nunca entendeu o que é um precatório ou um CRI. Esse é o alcance real do golpe. Em 18 de novembro de 2025, um dia após a decretação da liquidação, o FGC começou a se preparar para o maior pagamento da sua história. 800 mil pessoas físicas, 40 bilhões e 600 milhões de reais em pagamentos. Um processo que se estendeu por meses, com filas de credores, processos de verificação de identidade e documentação, e uma lista de prioridades definida por lei. Quem investiu até R$ 250 mil está sendo ou será coberto. Com rendimentos, dentro do limite do FGC, dentro do prazo previsto. Quem investiu além desse limite perdeu o excedente, sem cobertura garantida, sem data certa de recuperação. O que sobrar de ativo do Banco Master, precatórios de valor contestado, CRIs e CREs com lastro sendo apurado, participações em empresas que dependem de avaliação judicial, será liquidado no processo. O que for recuperado será distribuído aos credores sem cobertura do FGC. Mas quanto será recuperado? Ninguém sabe ainda. E as estimativas não são otimistas. Daniel Worcaro está preso, aguardando o desfecho das investigações e do processo judicial. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, está com prisão preventiva mantida pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado Daniel Lopes Monteiro também está preso. As investigações sobre os contatos do ministro do STF com o presidente do Banco Central seguem sem conclusão formal. O senador Ciro Nogueira nega qualquer irregularidade na proposta de expansão do FGC. Os auditores que assinaram os balanços do Master não foram indiciados até a data desta publicação. As distribuidoras e corretoras que venderam os CDBs enfrentam ações civis de investidores, mas o resultado dessas disputas é incerto. E as 800 mil famílias aguardam. Umas, o pagamento do FGC, outras, o que sobrar da liquidação. Outras ainda, as respostas para perguntas que não têm resposta fácil. Como isso aconteceu? Por que ninguém parou antes? Quem vai responder por isso? Este vídeo vai chegar até você de formas diferentes. Talvez você seja um desses investidores. Talvez seja alguém que nunca ouviu falar no Banco Master e nunca investiu um centavo nele. Mas há uma frase que se aplica a todos igualmente. Você não precisa estar no centro de um golpe para pagar por ele. O rastro do Banco Master vai atravessar a vida de pessoas que nunca souberam que ele existia. Em contribuições do FGC, que viram custos bancários, que viram tarifas que viram crédito mais caro, que viram capacidade de investimento menor para famílias e empresas. Esse rastro é invisível, diluído, silencioso, mas é real. A história do Banco Master ainda não terminou. Novos capítulos virão com as delações premiadas, com os julgamentos, com as respostas sobre quem sabia o que e quando. É uma história que vai nos acompanhar por anos, e ela precisava ser contada agora, enquanto ainda está acontecendo. Para que nenhum outro banco, nenhum outro banqueiro, nenhum outro esquema de fundos com nomes de países distantes consiga fazer o mesmo. Ou pelo menos para que, da próxima vez, mais pessoas saibam como reconhecer os sinais. Se você chegou até aqui, obrigado por ficar. Isso significa que você se importa em entender. E quem entende tem mais chance de não ser a próxima vítima. Compartilha este vídeo com alguém que investe, com alguém que nunca entendeu muito de finanças, mas que quer entender, com alguém que acha que isso não tem nada a ver com a vida dele. Deixa o like se esse conteúdo valeu o seu tempo. Inscreve no canal, porque esse é só o primeiro caso. Tem muito mais rastro para seguir.
E comenta aqui, qual parte dessa história te surpreendeu mais? Qual foi o momento em que você pensou, não acredito que isso foi possível? Eu volto com mais. Fim do roteiro.